Oi, boa tarde. Já tem alguém aí? Oi, Fernanda. Boa tarde. Vamos esperar o doutor entrar pra gente começar a conversar, tá bom? O som tá bom? Oi, Juliana. Oi, oi, oi. O som tá bom, meninas? Ai, obrigada. Tem que dar um tapinha assim, né, pra ficar mais ou menos pra... Ai, que bom, que tá ótimo. Que bom, que bom. Vou só esperar o doutor entrar. Aí a gente começa. Oi, Stacy. Vamos só esperar. Boa tarde. Obrigada pela maravilhosa. Esperar só um pouquinho, tá, gente? Só um minutinho. Vamos esperar o doutor entrar, que daí eu chamo ele, a gente já começa a conversar. Já prepararam aí as perguntas? Quem não perguntou ali no formulário? Já vai preparando as perguntas. Porque aí a gente vai começar, ele vai falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, né? E depois a gente abre para as perguntas e vai respondendo. O que vocês acham? Né? Ele vai falando um pouquinho, aí depois a gente abre para as perguntas. Aí vocês já vão mandando, aí depois eu só vou perguntando. Oi, Clary. Quem quiser compartilhando, quem quiser compartilhar aí a live, já vai compartilhando para alcançar mais pessoas, mais meninas aí para ouvir. Boa tarde. Oi, Pati. Só tô esperando o doutor entrar para eu chamar ele. Aí a gente começa a conversa. Que bom vocês aqui. Mais uma live do projeto, né? A segunda live. Tô muito feliz de fazer essa live. Tá bom, Paty, a gente espera? Ah, o doutor Rota entrou. Já vou chamar. Cadê? Peraí. Como que chama aqui, Samira? Aqui, doutor Rota. Oi, Juju. Pedir ajuda pra filhota, porque a gente manja um pouquinho das tecnologias, mas na hora de fazer mesmo a gente fica meio tenso.
Agora é só o doutor aceitar e a gente já começa. Tem assistente, vocês viram? Que chique. Muito chique. Um assistente. Assistente tá até anotando as perguntas já. Vai ficar anotando as perguntas para mim. Para não perder nenhuma. Aguardando, tá entrando. Oi, boa tarde, doutor. Boa tarde, Jeane. Tudo bem? Tudo jóia? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do IFSC, em nome do projeto Mulheres Arteiras, pela participação do doutor, por ter aceitado, né, essa conversa com a gente, que é muito, muito importante, ainda mais nesse mês, né, do Outubro Rosa, que a gente precisa de mais informações sobre a saúde da mulher. Muito obrigado mesmo. Imagina, Jeane, é um prazer e até mesmo um dever, como médico de família, poder estar participando desse tipo de movimento, em que a gente possa transmitir o recado sobre o cuidado da saúde da mulher. Estou até aqui de rosa hoje para entrar no clima e os parabéns são para vocês aí, as mulheres arteiras. Eu sou meio arteiro também, eu gosto de gente arteira. Então é um prazer Obrigada. realmente estar aqui podendo conversar com vocês aí, com essas mulheres arteiras. E tem outros projetos que eu já fiz no Instituto Federal também de Santa Catarina. Então Sim, é um ambiente também riquíssimo, o Instituto Federal, a gente tem que contemplar, tem que estar dando apoio para vocês e, novamente, vocês estão de parabéns aí. ai, obrigada. Então, acho que foi em 2018 também, o doutor teve lá com as mulheres do Quilombo, né? Isso, No projeto Mulheres Sim, aí foi bem legal. Aí por isso que eu justamente. pensei no chamar o doutor agora também para esse projeto, porque é do mesmo sentido, né? Com mulheres, mas só mudou o Perfeito. nome do projeto. Não, e Que sempre que bom que eu precisar, pode chamar. Então, vamos falar sobre saúde da mulher, né? isso. Eu costumo dizer, muitas vezes, em relação ao Outubro Rosa, foi um movimento criado mundialmente com o objetivo de prevenir a saúde da mulher. Mas, em relação ao histórico desse movimento, acabou se centrando na questão da saúde da mama, da prevenção do câncer de mama. E esse não é o objetivo principal do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é para justamente promover a prevenção de saúde da mulher, analisar e prevenir a saúde como um todo, não só da mama. Claro, a mama é importante e é um símbolo da feminilidade, eu acho que por isso também que se centrou tanto na mama, mas tem várias outras questões de saúde que precisam ser colocadas, analisadas, pensadas e estudadas para movimentos de prevenção que são até mais importantes do que o câncer de mama. Claro, temos que cuidar da mama, sim, mas para tu teres uma ideia, existem 8 doenças mais graves do que o câncer de mama, que mata mais as mulheres do que o câncer de mama. O câncer de mama está em nono lugar. Então Nossa, existem 8 situações que são mais graves que o câncer de mama e que muitas vezes são esquecidos durante o Outubro Rosa, que tem o objetivo de cuidar da saúde da mulher como um todo na área de prevenção. Para ter uma ideia, por exemplo, o derrame cerebral mata 3 vezes mais do que o câncer de mama. E ninguém fala em derrame cerebral no Outubro Rosa. O é infarto, verdade. o infarto é a mesma coisa. O infarto nas mulheres está cada vez mais frequente e está matando 3 vezes mais do que o câncer de mama. E ninguém fala nada. Dentro do câncer mesmo, o câncer de estômago e intestino mata mais do que o câncer de mama. E ninguém fala nada. Né? A diabetes, a hipertensão é mais grave em mortalidade do que o câncer de mama. E ninguém fala nada para se prevenir essas outras problemas de saúde. Então eu sempre costumo no Outubro Rosa falar sobre a saúde da mulher como um todo, né? Como a saúde preventiva de um ser humano, né? No caso, o ser humano mais sensível, que às vezes não é o mais sensível, é justamente o mais forte, É é tido como verdade. mais sensível, na verdade é a que tem mais sensibilidade, né? Mas enfim. E justamente essa questão do masculino e do feminino tem gerado essas modificações da saúde da mulher. A mulher
até 100 anos atrás, ela estava restrita ao lar e à função de cuidar das crianças e da casa. E nesses últimos 100 anos, transformação muito grande neste papel feminino, fazendo até que ela ganhasse mais espaço, ganhasse mais, digamos assim, direitos, mas ao mesmo tempo sobrecarregou mais a mulher. E nesse sobrecarregamento, nessa sobrecarga que a mulher teve, né? Hoje a mulher tem jornada dupla, às vezes tripla. Tem que ter o seu emprego, o seu ganha-pão, ainda cuidar da casa, ainda cuidar das crianças, ainda cuidar, às vezes até cuidar do marido, né? Ou de um pai acamado, ou uma mãe, enfim. Então a mulher está mais sobrecarregada. Tem mais direitos, tem mais espaço, tem mais conquistas, mas isso gerou um peso também para o gênero feminino dentro da nossa sociedade. Então isso também tem que ser levado em conta. A mulher passou a beber mais, a fumar mais, isso causando também um prejuízo de saúde, passou a se estressar mais, passou a se arriscar mais, isso também gerando um conjunto de problemas de saúde. Mas o que é a saúde? Como é que nós devemos cuidar da nossa saúde como um todo? Giane, tu sabe qual é a principal atividade que gera saúde do corpo? Qual é a principal atividade para o nosso organismo ficar saudável e estar vivo? Tá meio falhando, acho que eu. Você Tá sabe, Giane? falhando aqui para mim. Está falhando? Falhou, não entendi. A principal atividade que nós fazemos no nosso dia a dia que nos mantém saudável, vivos. Qual a principal? Eu acho que já acordar, eu já me sinto saudável. Isso, falei a primeira coisa que a gente... Dormir é uma atividade que é muito importante para a nossa saúde. Só tem uma coisa mais importante do que dormir. É respirar. Então, para a gente ter uma boa saúde, a primeira coisa é ter um ar com qualidade. E isso nós somos privilegiados em Garopaba. Em Garopaba nós temos um ar de qualidade, temos a natureza que nos dá esse grande alimento saudável que é o ar. Depois é de dormir. O descanso é muito importante para a nossa saúde. A pessoa que não dorme bem não tem uma boa saúde, porque é durante o sono que a gente regis do nosso corpo, é durante o sono que o nosso emocional se equilibra, é durante o sono que o nosso corpo cicatriza e se regenera as lesões que possa ter, é durante o nosso sono que o nosso sistema imune combate todos os invasores que estão querendo nos causar algum problema de saúde. Então sono é essencial, é mais importante do que se alimentar. E depois do sono é justamente a hidratação e uma boa alimentação. Esses são os principais fatores preventivos de saúde. Hidratar, então. Justamente, ó, tá aí, ó. Muito bem. Isso aí, todo mundo com a garrafinha, ainda mais agora que está esquentando cada vez mais o nosso clima. Então, esses pequenos atitudes de cuidado da respiração, de acordar, abrir a janela, respirar um ar, fazer uma atividade de caminhada, onde tu te oxigena melhor, só isso já traz, isso funciona mais do que qualquer remédio. O fato de ter uma sono, procurar dormir adequadamente, se preparar bem para o sono, é outro fator que nenhum remédio, já viciado em remédio para dormir, né? Porque não consegue organizar o seu sono corretamente. Né? E uma boa alimentação, com uma boa hidratação, só esses fatores fazem com que muitas doenças sejam afastadas do nosso organismo. Né? E dentro do que do que eu te falei aí, dos principais causadores de adoecimentos e mortalidade da mulher, lá, o derrame, depois é a pneumonia, depois é a diabetes, depois é o câncer do sistema digestivo, depois são os problemas graves de coração, válvula, inchaço no coração, depois é a hipertensão, depois é só depois é o câncer de mama. Então, todos esses que eu listei antes, tem vários fatores preventivos sobre a atitude do nosso dia a dia. Eu não sei se
se é só para mim, mas tá falhando a voz do doutor. Tá dando uma interrompida. Tá falhando para mais alguém aí? Tá falhando, pessoal? Quem mais está percebendo falhar? É só a internet da Giane ou é a minha internet que faz com todo mundo? Tá falhando um pouquinho. É? A Patrícia aqui está dizendo que está tá falhando bem pouquinho. Um pouquinho. Tá, mas pode continuar. A gente depende da internet, às vezes a internet não nos ajuda, né? É verdade. O que eu estava colocando... Pergunta, e o que eu estava colocando é justamente, muito dessas doenças que acabam acometendo as mulheres e levando à morte mais periculosidade do que o câncer de mama, pode ser prevenido com essas atitudes de cuidado da saúde muito básicas. A alimentação é um fator que cada vez mais se demonstra determinante numa vida mais saudável, uma vida menos saudável, né, com mais adoecimentos. E é algo que cada vez mais fica difícil de a gente cuidar, porque muitas porcarias nos são apresentadas e que são gostosas e que a gente procura o prazer da alimentação. Então, esse equilíbrio é um dos equilíbrios hoje mais difíceis de se ter. O vício que a gente tem nos prazeres dos vícios. Por exemplo, tanto o infarto, o derrame, o próprio câncer, os problemas de hipertensão, de diabetes, estão diretamente relacionados por exemplo, ao tabagismo. Hoje, as mulheres estão fumando cada vez mais, porque adquiriram essa liberdade de poder fazer o que querem. Né? Então, isso está causando também uma exposição das mulheres a fatores mais adoecedores. E o mais engraçado é que as mulheres, nesse sentido, elas têm menos resistência do que os homens. O cigarro causa mais dano à mulher do que ao homem, proporcionalmente. Como a bebida alcoólica. O fígado da mulher tem muito menos resistência ao álcool do que o fígado do homem. Então a mulher tem mais dano causado pela bebida alcoólica do que o homem. Então, esses itens não são tratados porque mexe um pouco com a questão de gênero, as pessoas ficam um pouco encabuladas em falar sobre alcoolismo, sobre vício, sobre cigarro, né? O politicamente correto, mas é algo que é essencial no cuidado e prevenção de doenças. E a mesma coisa se deve à alimentação. Né? Hoje, digamos assim, que existe uma corrente muito grande, um mercado muito grande da alimentação. Eu costumo dizer aos pacientes que se a gente entra num supermercado, o supermercado tem 10 corredores de produtos alimentares. A gente precisa realmente, para sobreviver, de 2 corredores desses. Os outros 8 corredores são de porcaria. São de produtos industrializados, produtos para nos convencer a consumir pelo gosto, pelo prazer que dá. Não pela saúde ou pelos nutrientes que proporciona. E aí isso gera toda essa exposição do nosso organismo a coisas que vão nos trazer um adoecimento. E é só a gente pensar, né, no antigamente. Os nossos avós, eles comiam o que plantavam, comiam o que tinha ali. Era o ovo, o leite, as frutas, as verduras, o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, a farinha, o peixe lá pescado, o porco, o gado, a galinha, a carne que tinha ali, tratada com pasto, tratada com grão, sem defensivos agrícolas, sem um monte de hormônio que tem hoje nas rações. Então, é só a gente pensar que a gente consegue sobreviver na nossa alimentação com coisas simples. E graças a Deus existe uma corrente que está tentando resgatar isso. Né? Dos alimentos mais naturais, dos alimentos mais simples, dos alimentos chamados orgânicos, certo? Então, existe uma corrente tentando recuperar a saúde na nossa alimentação. E eu acho que isso é muito importante. E eu volto para o supermercado. Porque o que faz a gente
se alimentar com algo mais saudável ou menos saudável é o momento que a gente está no supermercado. Não é o momento que a gente está na mesa comendo, não é o momento que a gente está cozinhando. A gente come o que a gente cozinha o que tem dentro do armário. Dentro do armário é o que a gente comprou no supermercado. Então, um dos maiores momentos de a gente investir na saúde é quando a gente está colocando o produto dentro do cesto, dentro do carrinho do supermercado. Ali nós estamos fazendo ação de saúde. Porque é ali que a gente está decidindo o que vai entrar no nosso organismo. Então, né, se eu fosse fazer uma campanha de prevenção, de outubro rosa para a saúde da mulher, eu diria, eu faria no supermercado. Lembre-se, o que você comprar aqui é o que você vai ingerir e é o que vai alimentar ou prejudicar as suas células. Eu também tenho a minha aguinha aqui, ó, para me hidratar, ó. Coisa boa. É que tá falando bastante, aí tem que se hidratar, né? A garganta tem que se hidratar também. Então, um dos fatores preponderantes é a alimentação. E a nossa alimentação do nosso organismo não é só física. A nossa alimentação também é psíquica. E aí a gente tem que ver o que nós estamos alimentando a nossa mente. E, novamente, a gente vê que na sociedade atual nós temos muita porcaria alimentando a nossa mente. É verdade. Desde programas televisivos totalmente danosos. Infelizmente, hoje em dia, se a gente vai assistir uma novela, pouco tem a se tirar dessa novela. De produtivo, de bonito, de realmente ensinamento para a melhoria da nossa saúde psíquica. Nos animar, nos trazer isso. Pouco. A gente vai ver filmes, são filmes de terror, são filmes de drama, são filmes enfim, de traição, filmes de enganação, filmes de altíssima periculosidade e violência. Também, música hoje em dia também, às vezes a gente vê músicas aí que só querem nos minar os ouvidos e não nos relaxam, não nos trazem um benefício, só querem... E tantas outras coisas, né? Hoje, se tu vai assistir um noticiário, ainda mais na época que a gente está, de pandemia, sempre se coloca o pior, sempre se coloca o mais danoso, nunca se coloca, poucas vezes se coloca algo que está dando certo, algo que está melhorando, que tanta coisa está melhorando nesse mundo. Então, o que a gente assiste também é a nossa saúde. Porque tanto a questão do infarto, tanto as questões da ódio. Então, as emoções que nós sentimos também determinam se a gente vai adoecer mais ou adoecer menos no próprio corpo. Sem falar das doenças da parte mental mesmo, da ansiedade, da depressão, da angústia, né, do pânico, enfim. Então, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente põe para dentro do nosso pensamento é muito importante também no cuidado da... Então, às vezes a gente tem que dar uma desligada boa na TV, parar de acompanhar tantos noticiários, tentar buscar uma música mais saudável e às vezes mesmo desligar tudo isso e fazer um contato mais natural, buscar um momento, algo que faça a gente se acalmar mais e ter esse alimento psíquico bem mais positivo. Então a questão também daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, é muito importante para a nossa saúde. Travou? Tá conseguindo me ouvir ou tá quando, Jane? Tá dando uma travada de vez em quando. O que tu teria mais assim para me colocar também? Então, eu acho assim que o doutor já falou assim tudo um pouco sobre a saúde da mulher, né? Que não é só o câncer de mama, no caso do Outubro Rosa, que falam mais, né? Já falou tudo, assim. Agora a gente só tem que esperar as perguntas da mulherada aí, se elas têm alguma dúvida, né? Isso, pode colocar as perguntas, que dentro das perguntas eu já vou trazendo
Eu já vou começar com as perguntas, tá? informações e mais reflexões sobre a saúde da Eu mulher vou, também. vou ler aqui, ó. Boa tarde. Gostaria de saber se tem intervalo no remédio, tá? Deixa eu ver. Intervalo no nosso remédio para Ai, desculpa. calorão de menopausa. No caso, tomo Angelique, mas fica muito difícil ficar sem medicamento. Faz mal? Tomo pelo menos uns anos, há uns 5 anos. Ela toma esse medicamento há 5 anos, faz mal. A mulher quando entra na menopausa, ou seja, quando o ciclo indo até cessar, até parar de menstruar, ela tem todo essa alteração do metabolismo por causa da modificação dos seus hormônios. Em algumas mulheres, isso causa um incômodo muito grande. E entre esses incômodos está a questão dos calorões. E aí tem que ser feita uma análise, aí tem que ser com um profissional, de preferência um ginecologista, faz uma análise, muitas vezes pede um conjunto de exames até para ver como é que estão os hormônios dessa mulher, e a partir daí esse profissional vai escolher um hormônio, uma medicação para ajudar a mulher a não sofrer tanto com esses calorões. E a partir daí ela tem que fazer um acompanhamento, tá? Então, esta pessoa que está fazendo essa pergunta, é importante ela fazer o acompanhamento com aquele profissional que propôs a medicação. Porque ele é que vai saber como fazer os intervalos, se precisa alterar a dose ou se precisa alterar o tipo de medicação. Né? Então, isso é importante fazer um acompanhamento com o profissional de saúde. Não teria como eu aqui. Sim, tem como ajustar isso através desses cuidados com o médico que acompanha o paciente. Tá? Então vamos para a próxima aqui. Faz 6 anos que parei de menstruar. É normal ter o quê? Fogachos ainda, isso? Fogachos. Fogachos? Fogachos são os calorões. É como a medicina chama os calorões, chama de fogachos. Tá? Eu nem sabia desse termo. É um termo médico, né? Os médicos usam esses termos, mas é os calorões, fogachos são os calorões. Dependendo do período de quando começou a menopausa dela, tem mulheres que têm um período mais longo dessas alterações hormonais, entre elas os calorões. Tá? Então, novamente, quem pode analisar isso é o profissional que acompanha esta mulher. Certo? Até porque às vezes os calorões podem ser de uma outra ordem. Às vezes não é simplesmente por causa da menopausa. Tem outras situações mais raras que também podem causar os calorões. E aí tem que ser identificado também se não tem outro fator aí causando esses fogachos, esses calorões. Mas novamente, tem que ser avaliado por um profissional ali que conheça o quadro, que possa examinar e de repente até ver se não há necessidade de alguns exames para ver como é que está o quadro de hormônios, o quadro funcional, orgânico dessa pessoa. Mas sim, em algumas mulheres, os fogachos, os calorões duram por mais tempo. Tá? Nossa, terrível. Aí estão perguntando aqui, sobre o DIU, poderia falar algo sobre isso? DIU é o dispositivo intrauterino. Né? É uma pecinha que se coloca lá dentro do útero, também com um profissional ginecologista, para evitar que a mulher engravide. É uma técnica já bastante antiga, mas que foi modernizada. Hoje tem DIUs que tem hormônio junto para ajudar nesse controle do fluxo menstrual também, além da prevenção da gravidez. Mas o fato é que nem toda mulher pode usar DIU. O DIU tem que ser muito bem analisado a indicação. Não é algo simplesmente assim, desejo botar DIU, vou lá e coloco. Não, tem que se fazer uma análise se aquela mulher tem condição de usar esse tipo de método anticoncepcional. Tá? Que é seguro, cada vez mais moderno, só tem que ser bem indicado
E tem que se fazer aquele acompanhamento para revisar se o DIU está direitinho no local, se ele não trouxe nenhuma alteração durante o seu uso, né? Lembrando que o DIU só previne a gravidez. Ele não previne as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que só podem ser prevenidas através do uso de camisinha. Então, a mulher que usa DIU, né, e que não tem um parceiro fixo, precisa se proteger também com o uso da camisinha, que pode ser a camisinha feminina e pode ser a solicitação do parceiro usar a camisinha masculina, certo? Mas o DIU tem a sua indicação, é algo moderno e só tem que fazer a boa análise para ver se aquela mulher pode ou não, está indicado ou não o seu uso para o método anticoncepcional. Entendi. Vamos à próxima. Boa tarde. Quem faz o uso do chá do mulungu altera a pressão arterial? Mulungu, eu não tenho estudo sobre o chá de mulungu. Essa pergunta eu vou ter que ficar devendo, tá? Até eu vou anotar aqui, mulungu, chá de mulungu, tá? Eu não tenho estudo assim aprofundado em fitoterapia, então eu não teria como responder a essa pergunta especificamente, tá? Mas anotei aqui para me interagir aí, para ver se eu obtenho essa informação, se alguém perguntar futuramente. É até bom, né? Daí já vai saber responder da próxima. Isso aí. Agora a próxima. Qual é o efeito da vitamina B12 no nosso dia? De fato, ela é boa para a vitalidade? A vitamina B12? Sim, todas as vitaminas são importantes para a nossa vitalidade, tá? A vitamina B12, especificamente, está relacionada à regeneração de tecidos, à nossa cicatrização, entre outras funções imunológicas e entre outras funções do metabolismo, da potência do nosso corpo, da musculatura, né? Os nossos músculos precisam muito de vitamina B12 para eles terem uma boa potência e um bom funcionamento. Então, sim, vitamina B12 é muito importante. E em relação à B12 é muito interessante a gente colocar que é uma vitamina que, como ela está mais concentrada na proteína animal, as pessoas que têm o costume ou que têm a cultura da alimentação carnívora, né? Ou seja, os vegetarianos e os veganos, precisam estar sempre analisando a sua vitamina B12 e repondo esta B12 através de reposição vitamínica para não ficarem sem essa importante substância do nosso metabolismo. Então, quem não come proteína animal, quem não come ovo, não come queijo, não come carne, precisa estar avaliando e repondo a B12 para não ter problemas em relação à falta dessa vitamina importante. Sim, aí já perguntaram ali, encontramos a vitamina B12 somente na carne? Já foi respondido, né? Na proteína animal, né? Carne, ovos, leite, isso é onde tem a maior concentração de B12. Entendi, vamos para a próxima então. Sobre o coletor menstrual, se tem alguma contraindicação? Teria? Tem? Olha, o coletor menstrual é uma tecnologia que está cada vez mais em voga porque ele é, de certa forma, bastante ecológico, né? Ele faz com que não seja produzido tanto absorvente, não seja jogado no meio ambiente tanto absorvente. Então, é um dispositivo que é um conezinho, é tipo assim, um funilzinho fechado de borracha, introduz dentro da vagina, encaixando lá no colo uterino, lá por onde a menstruação desce, e aí ele recolhe a menstruação sem precisar usar o absorvente, ou seja, sem gerar o lixo do absorvente no meio ambiente. Então ele tem esse lado ecológico muito interessante. Acredito que a maioria das mulheres, podendo, sabendo colocar, não há maior contraindicação. A questão é essa,
é que tem que conhecer a sua vagina internamente, tem que ter a mobilidade de conseguir encaixar direitinho, né, para não causar nenhum acidente de vazamento, e tem que ver o tamanho também adequado para o seu fluxo menstrual. E mais uma vez, quem pode ajudar a mulher a analisar isso de maneira bem particularizada é o profissional de saúde, principalmente o ginecologista, que vai saber orientar, até ajudar a mulher a treinar o uso, a colocação, o retirar desse dispositivo que é usado para colher o fluxo menstrual da mulher. Mas não, ele não tem nenhum, digamos, fator de prejuízo para a saúde da mulher. Basta saber utilizar e usá-lo no tamanho adequado e saber, né, como colocar e como retirar. Sim. Aí tem a pergunta ali sobre o coletor também. Eu coloquei no primeiro dia da menstruação e quando eu tirei, a menstruação parou. Pode ter sido uma coincidência, né? Porque o coletor não vai mexer no fluxo da menstruação, não. Ele não vai influenciar isso. Então, provavelmente foi uma coincidência aí do momento que ela usou a primeira vez, teve uma menstruação mais curta, menor, mas isso não influencia no fluxo menstrual. Tá bom. Então tem aqui, doutor, calcificações no seio é para ter preocupações? Já tive alterações, foi retirada a mama, já foi retirado. Acho que foi retirada a mama, ou foi retirado a Foi calcificação. retirado provavelmente as calcificações. Quando tem uma imagem de mamografia ou de ultrassom com calcificações, essa região ela passa a ser uma região que tem que, digamos, ter mais cuidado, porque a calcificação pode estar relacionada às células cancerígenas, certo? Então, calcificação é uma coisa que a gente tem que estar sempre cuidando. E quando essas calcificações, digamos assim, são muito semelhantes a uma lesão, quase sempre se busca fazer a excisão dessa área, né, a cirurgia para retirar esse nódulo que tem calcificações. Porque a chance de ele ser um nódulo de câncer é maior quando se tem calcificações. E isso também tudo depende da quantidade, do tamanho, do tipo de calcificação. Então tem toda uma classificação. Quando se faz o exame, esse tipo de calcificação, aquele tipo de calcificação, é dado uma nota e aí é dito, não, esse tem que acompanhar com novos exames dentro de tanto tempo. Não, esse já tem que encaminhar para ver se há uma indicação de cirurgia para retirada. Então, existe toda uma análise que se faz com as imagens de calcificação dentro da propedêutica, do atendimento e da análise do médico, e já precisa indicar por uma retirada com cirurgia. Mas calcificação é algo que a gente tem que estar sempre de olho, sim. Aqui está, o mioma tem tratamento sem o uso de hormônios? Pois é, o mioma tem várias causas, né? Causas genéticas, até causas funcionais, quando a mulher teve várias, digamos assim, várias gestações, tem situações também alimentares, tem uso de outros hormônios. Então, realmente, para a gente ver de como lidar com o mioma, porque depende do tamanho do mioma, depende da localização do mioma dentro do útero. Então, isso tem que ser feita uma análise muito individualizada desse mioma para ver se vai precisar ou não usar algum hormônio, se vai até às vezes precisar fazer uma cirurgia, se precisa fazer uma curetagem desse mioma. Então, também é uma situação que tem que ser analisada individualmente em relação àquele quadro que a pessoa está apresentando. Mas, na grande maioria das vezes, as mulheres têm miomas e não precisam tratar. Os miomas não são malignos. Os miomas não causam câncer. Os miomas são alterações da musculatura do útero que incomoda. Certo? E em algumas vezes, quando incomoda, quando causa algum incômodo, principalmente de fluxo ou de volume, aí sim se analisa qual a melhor maneira de cuidar dele. Se é por cirurgia, se é por cauterização, se é por uso de hormônio, aí se avalia individualmente aquele quadro de mioma. Entendi. E doenças autoimunes estão coligadas com anemia? Desculpe, pode repetir? Doenças autoimunes estão coligadas com anemia?
tem algumas doenças autoimunes que podem estar coligadas sim. O que é uma doença autoimune? Isso que é importante entender. Quando a gente pega uma infecção, ou quando entra um vírus no nosso corpo, o nosso corpo produz os anticorpos, ou seja, ele produz células e produtos no nosso sangue, no nosso organismo, para combater aquele invasor. A gente produz soldadinhos para combater o invasor lá, o ladrão que está querendo entrar no nosso corpo. Então, isso é o sistema imunitário, que nos defende de quem está invadindo. O que acontece? Às vezes, esse sistema autoimune se confunde. Ele produz substâncias para combater o invasor, o vírus, a bactéria, e às vezes essas substâncias que destroem o vírus e a bactéria começam a atacar as próprias células do nosso corpo. Então é autoimune, a gente está se auto-imunizando, está se autocombatendo. Então, por exemplo, a artrite reumatoide autoimune é quando o sistema imunológico está criando uma substância para combater a bactéria, a infecção, o vírus, e essa substância começa a combater a cartilagem das juntas. Em vez de ele combate o vírus, mas acaba combatendo também a cartilagem. E aí inflama as cartilagens, causando essa doença autoimune articular, da articulação, que é a artrite reumatoide autoimune. Isso pode acontecer na articulação, isso pode acontecer em relação a sistema circulatório, isso pode acontecer de combater e começar a inflamar os próprios nervos, células cerebrais, que são as autoimunes neurológicas, enfim, é o nosso corpo que gerou uma certa confusão e começou a combater as próprias células do corpo. E aí, se começa a combater as células do sangue, se essa confusão de combater os micróbios acaba combatendo também as células que carregam o ferro, a hemoglobina, lá no sangue, as hemácias, pode também, essa doença autoimune hematológica do sangue, pode acabar causando anemia, porque vai destruir as células que têm o ferro, que tem a hemoglobina, que é importante para manter o nosso sangue normal, e baixando, destruindo a hemoglobina e as hemácias, vai causar anemia. Então, em alguns casos, sim, a doença autoimune pode levar a uma anemia. Aí perguntaram ali em seguida, no mesmo assunto, a endometriose é autoimune? A endometriose tem vários estudos, né, querendo buscar a endometriose, desde funções genéticas, certo? Até funções hormonais e também algum fator mais autoimune. Então, a endometriose, ela ainda tem um estudo que demonstra algo muito multifatorial, de muitos fatores poderem estar influenciando nessa alteração que se dá, que são, na verdade, células que começam a se desenvolver num lugar errado, é a endometriose. Então, são células lá do útero que começam a se desenvolver ali dentro dos tecidos do intestino, dos tecidos do abdômen, os tecidos que protegem as alças intestinais, causando a endometriose. Mas sim, há estudos mostrando que tem um fator aí de imunidade que pode também influenciar essa questão. Entendi. Aí tem uma pergunta aqui, para o doutor dar opinião, né? O que o doutor acha sobre fazer o uso do tratamento hormonal para a menopausa? A opinião do doutor. Olha, todo tratamento, toda vez que a gente vai botar alguma substância química do nosso organismo, a gente não pode simplesmente botar por botar, porque a gente vai estar colocando uma substância que pode nos envenenar e, em vez de nos ajudar, nos prejudicar. Então, toda vez que a gente vai tomar um simples paracetamol, a gente tem que saber que aquela substância, o paracetamol, ataca o fígado, o estômago, né? Mas principalmente o fígado, certo? Pode causar uma alergia. Então, a gente não pode brincar com remédio. Então, novamente eu digo,
uma pessoa que está precisando fazer um tratamento que é tão sério como a reposição hormonal para a menopausa, antes de tudo, tem que procurar um bom profissional. Alguém que escute, alguém que dê atenção, que analise de uma maneira profunda aquela que está incomodando na menopausa, para poder realmente decidir. Não, nesse caso, realmente vai ter benefício usar o hormônio. Por quê? Porque usar hormônio de maneira indevida pode dar uns outros fatores. O hormônio que se usa para menopausa, por exemplo, misturado com cigarro, é altamente causador de problemas circulatórios e cardíacos. Leva principalmente a derrame cerebral e infarto. Então, uma mulher que está tomando hormônio não deve de jeito nenhum fumar, por exemplo. Ou uma mulher que é fumante, de jeito nenhum deve ser prescrito hormônio para essa mulher, porque está aumentando o risco dela de ter um problema grave, até um problema mortal de saúde. Então, o segredo é fazer uma boa análise com um bom profissional para justamente ver vale a pena ou não vale, vai ajudar ou não vai ajudar. E muitas vezes você inicia um tratamento e vê, não melhorou. E aí você interrompe. Ou o contrário, você inicialmente decide que não precisa, mas de tanto incômodo, em algum momento se decide então usar para ver se ajuda, se traz um benefício, se auxilia na regulação daqueles sintomas, daqueles incômodos. Então isso é muito particular de cada mulher e de cada situação. E o que é necessário é um bom profissional para ajudar nessa decisão e nesse acompanhamento do uso desse tipo de tratamento. Entendi. E os pólipos tem que retirar? Como? Pólipos, é isso? E os pólipos tem que retirar? Os pólipos. Nem sei o que é isso. Isso, pólipos são, digamos assim, pequenas verruguinhas, pequenas alterações que nós temos, que pode ter pólipos no nariz, pode ter pólipos no útero, pode ser pólipos no intestino. Ela diz em qual a localização dos pólipos? Não, só perguntou Não? se tem que retirar, só os... Os pólipos, assim, em regiões como intestino grosso, tomar um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes eles podem se confundir com um tumorzinho. O pólipo intestinal é algo que tem que fazer o exame lá e muitas vezes ir lá cauterizar, tirar e analisar para ver se é benigno ou se já está querendo ficar maligno, para evitar uma complicação. Então, pólipos de intestino é importante. Às vezes, pólipos no útero também tem que ser feita alguma análise, uma curetagem, alguma coisa nesse sentido. O pólipo nasal já não é cancerígeno. O pólipo nasal ele atrapalha mais a respiração mesmo e às vezes também tem que se fazer uma avaliação para ver a necessidade de retirada, já que está atrapalhando a respiração. Entendi. Então, agora essa pergunta é a minha em particular, né? Vou perguntar. Há poucos dias eu descobri que eu tenho um nódulo na garganta. Aí é caso de me preocupar, eu vou ter que fazer um acompanhamento, o médico falou. Mas aí eu já fiquei meio preocupada. É caso de se preocupar? Desculpe, tu pode repetir que cortou bem na hora que tu falou. Trancou aqui. Então, eu falei, há pouco tempo eu descobri um nódulo na minha garganta. Eu fiz uma ultrassom e descobri esse nódulo. Então eu tô assim, meio preocupada. É caso de eu me preocupar? Nódulo, em qualquer lugar do organismo, gera uma preocupação, porque a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que esse nódulo é um câncer. Certo? Mas, na maioria das vezes, os nódulos são benignos, certo? Criado por hormônios, ou por um cisto sebáceo, ou por um acúmulo de tecidos. Mas, sim, todo nódulo é importante fazer o acompanhamento com o profissional para ver se ele tem característica de benigno ou se ele começa a se alterar e querer ter a característica de maligno. E aí, sim, se ele começa a ter a característica maligna, imediatamente tem que fazer a cirurgia para retirada. Então, o importante é ter esse acompanhamento, porque através da imagem, se faz primeiro ultrassom, se está desconfiado, se faz outros exames como tomografia, ressonância, para identificar bem o tipo de nódulo. Quando é um nódulo, muitas vezes, que dá para chegar,
às vezes até se põe uma agulhinha, se tira um pedaço e se leva esse pedacinho lá para o microscópio para ver que tipo de célula é. Se é uma célula boa ou se já é uma célula ruim. E aí se analisa que decisão tomar em relação a esse nódulo. Mas sim, todo nódulo a gente tem que estar de olho, não pode passar em branco. Né? É como encontrar um nódulo no seio. Encontrou no autoexame, muitas vezes o nódulo no seio que se encontra é uma glândula que está aumentada, alteração do ciclo menstrual, dos hormônios, enfim, da alimentação, né? Da própria acúmulo de gordura, mas tem que estar de olho, tem que ir no profissional, aí o profissional palpa, vê se ele desconfia mais disso ou daquilo, já pede um exame muitas vezes necessário para identificar direitinho que tipo de lesão pode ser esses nódulos, esses caroços que aparecem no nosso organismo. Tá? Então tem que ficar de olho sim, não tem que se desesperar, tem que buscar a orientação e a avaliação correta para ver que tipo de nódulo é. Tá? E quanto mais cedo a gente analisa isso, mais tranquilo a gente fica, né? Porque se for algo maligno, quanto menor, quanto mais rápido, tu tirar mais chances de realmente ter uma cura total daquela alteração maligna que pudesse estar surgindo ali. Sim, mas aí como no caso é pequeno, né? É pequenininho, eu tenho que esperar crescer, é isso para Não, fazer o acompanhamento correto. Porque o profissional que identifica, que olha lá o ultrassom, ele vai fazer uma análise e vai dizer, isso tem chance de ser benigno, isso tem chance de ser maligno, então a gente tem que estar acompanhando. Então o próximo passo é fazer uma tomografia, o próximo passo é com uma agulhinha tirar um pedaço. O profissional é que vai saber decidir dentro dos estudos, dentro dos manuais lá da medicina, que diz, esse tipo tem que fazer o seguinte passo, esse outro tipo tem que fazer o seguinte passo. E aí vai dando os passos para identificar se aquilo tem que ser tirado ou se é só acompanhar com os exames dentro dessa programação, dentro dos estudos médicos. Entendi. A Luciane Bortoloni está mandando um abraço para o Dr. Bortolotti, é minha prima, a Lute. Obrigado, Lute. Beijo para você. Aí de Camaquã, Rio Grande do Sul. Saudade dessa terra. Ai, que legal, que legal. Tem gente de longe nos vendo. Tem. Que legal. Então, tem outra aqui. Por favor, fale sobre o Staphylococcus. O Staphylococcus. O Staphylococcus é uma bactéria bem chata. Tá? E ela costuma, às vezes, invadir principalmente áreas da pele do nosso corpo, mas também pode invadir, às vezes, as mucosas, a parte respiratória, a parte urinária, mas a pulmonar, mas na pele ele incomoda bastante. Tá? E muitas vezes ele é resistente a alguns antibióticos, então, às vezes é chato tratar o bichinho. E quando ele se dissemina demais, ele pode causar um dano bem grande, levando até a pessoa a um quadro bem grave e que inspira cuidados, internação e soro e várias outras situações de maior cuidado. Né? Mas na medida em que a gente está com o nosso organismo protegido imunitariamente, a gente, na maioria das vezes, os próprios defensores da nossa pele, da nossa imunidade e outros micróbios que a gente tem na pele que são bons para nós, nos defendem desses germes aí agressivos, tá? Que é o Staphylococcus. Estão perguntando aqui, tipos de hepatite, Staphylococcus. Como? Tipos de hepatite, Staphylococcus? Não entendi a pergunta. Tipos de hepatite? Nós temos 3 principais tipos de hepatite. Né? Nós temos a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. A hepatite A é a mais comum e é a mais leve. E ela é transmitida através, digamos assim, da água contaminada. Principalmente água contaminada com fezes de alguém que está com vírus. Então, o vírus é transmitido pelo intestino e pelas fezes. Então, aí a pessoa acaba se contaminando com uma água de alguém que fez dejetos com vírus e você acaba se contaminando com esse vírus.
que dá um amarelão, dá uma situação assim meio de febre, meio de gripe, mal-estar, às vezes dá um amarelão, porque ele ataca principalmente o fígado, mas que o nosso organismo, na grande maioria das vezes, na hepatite A, em repouso, uma boa alimentação, hidratação, não existe remédio específico, o próprio organismo se defende da hepatite A e se cura. E fica, de certa forma, vacinado contra outras vezes que tiver contato com o vírus da hepatite A. Já a hepatite B e C, elas são mais graves. E a transmissão dela é através do sangue, transfusão sanguínea. Graças a Deus isso não acontece mais, porque esses testes são feitos hoje em dia em todos os bancos de sangue no mundo. E contato sexual. É uma doença sexualmente transmissível, a hepatite B e C. Né? Por isso a importância de estar usando camisinha nas relações sexuais em que você não tem, né, uma segurança em relação ao seu parceiro. Alguns até já dizem que a camisinha deve ser usada até nas relações mais seguras, justamente porque muitas vezes a gente não sabe se o nosso próprio parceiro está tendo também um comportamento seguro. Mas enfim, a hepatite B e C, o vírus é transmissão via sanguínea e via contato sexual, e ele é mais agressivo ao nosso fígado, muitas vezes podendo se tornar crônico, que é aquilo que dura por bastante tempo. Enquanto que a hepatite A ela é aguda, você pega, tem um mal-estar e o organismo cura. Na hepatite B e C, muitas vezes esse vírus não consegue ser totalmente combatido e ele vai ficando no fígado e vai causando uma inflamação no fígado e vai fazendo com que o fígado fique cada vez mais fraco, podendo levar até a uma cirrose, uma parada da função do fígado. E tem os remédios para conseguir tratar a hepatite B e C quando cronifica, são remédios bastante pesados também, bastante fortes, mas que acabam muitas vezes ajudando a pessoa a conseguir vencer a hepatite B e C crônica. Tá encerrando então. Já está encerrando a live. Nós estamos Certo. com 2 minutos para falar. Então encerra Doutor, aí, gostaria, se alguma mulher quisesse, de repente, uma consulta com o doutor poderia deixar o contato? Claro, posso deixar meu celular, que é meu WhatsApp, e pode fazer contato pelo WhatsApp. O meu celular é 48, prefixo, e o número é 991336541. Até vou botar aqui, então. Põe depois aí, né? O pessoal põe depois. Tu pode deixar meu número aí. 991336541. Estou à disposição. Então tá bom, doutor. Muito obrigada pela participação do doutor, por ter tirado nossas dúvidas, tá bom? E espero o doutor numa próxima vez. Pode me convidar, foi um prazer estar aqui com vocês e parabéns aí ao grupo das mulheres arteiras, foi um prazer ter estado com vocês, ainda mais agora no Outubro Rosa. Um grande beijo a todos aí. Beijo para vocês, beijo, Paty, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.